Bom, como existe vida além de Vitória do Espírito Santo, vamos saber o que anda acontecendo pelo mundo em termos de comportamento social coletivo, conversando com a professora de Relações Internacionais, Evelyn Opsommer, hoje, em 9 minutos. Evelyn, o que está acontecendo no mundo? Parece que há uma recarga conservadora. A gente percebe isso na Europa, mas especificamente na França e nos Estados Unidos também. O que está acontecendo? O mundo está ficando careta, mais careta ainda? O mundo, ele está avançando, ele está demonstrando, Eustáquio, né, sinais de avanços, porém, ao mesmo tempo, a gente está percebendo tanto na Europa, nos Estados Unidos, que o conservadorismo está vivo, a chama do reacionarismo está viva. Então, em vários episódios isso foi visível, né? O mais flagrante, só para dar um exemplo, foi o caso da França. O casamento gay acaba de ser aprovado na França e a reação que teve contra essa lei que aprova o casamento gay foi gigantesca, impressionou os analistas políticos, os historiadores, né, pelo tamanho e pela perseverança ali dessas manifestações, mostrando que sim, né, o conservadorismo está muito forte, né, o reacionarismo está presente no século XXI em países que a gente não imaginava. Né, mas, Evelyn, veja bem, você é observadora disso, porque você mexe com isso, mas essa questão desse equilíbrio do liberalismo com o conservadorismo, isso não faz parte, isso não é inerente à própria dinâmica da sociedade? Com certeza, qualquer analista político, qualquer historiador, qualquer internacionalista diria isso, que essa dualidade, liberalismo e retrocesso, reacionarismo, ela faz parte da história, é a dialética da história, como a gente chama. Tudo começou na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma ruptura com o passado conservador, com o que estava em vigor, né, a situação conservadora que estava em vigor, que a gente chama de antigo regime. A partir do momento que teve a Revolução Francesa, muitos contestaram essa Revolução Francesa e desejavam, pregavam um retorno a um passado idílico, um passado imaginário, que era essa ordem que eles consideravam ideal. Essas pessoas, esses grupos políticos, passam a ser chamados de grupos reacionários. Eles reagem contra o novo, contra o moderno, vamos chamar assim, contra o progresso. Agora o Brasil também, né? O Brasil tem um conservadorismo meio hipócrita também, né? Eu acho meio hipócrita o conservadorismo brasileiro. Mas não é, tipo aborto. A sociedade brasileira é, teoricamente, contra o aborto, deve ser, estatisticamente. E pratica. A sociedade brasileira, ela, pelas pesquisas qualitativas que nós temos, porque é muito difícil de quantificar isso. Sim. Nós não temos um plebiscito no Brasil, nesse caso do aborto, então a gente mede, né, mensura por pesquisas qualitativas. E o que os analistas sustentam é que realmente a grande maioria da população brasileira é contra o aborto. Então, existe um grande conservadorismo nessa questão. Por outro lado, o próprio brasileiro, não só, claro, um grande número de brasileiras pratica o aborto, mas não só isso, dificilmente você, numa pesquisa qualitativa, conseguiria um brasileiro que diria que uma pessoa que comete aborto tem que ser presa, tem que ir para a cadeia, condenada, julgada, condenada. Então você tem uma contradição ali. O brasileiro, ele é conservador, ele é contra a legalização do aborto, mas ele, digamos assim, tolera, no fundo, esse aborto. Então, mais uma vez, aqui é a dialética, né, da história. As pessoas, elas não são o bem e o mal. As coisas não podem ser colocadas de uma forma tão maniqueísta. A situação é que as mentalidades evoluem pouco a pouco. Então, provavelmente, no futuro, essa é uma questão que evoluiria com o tempo, né? Os brasileiros passariam a cada vez mais tolerar um aborto. Agora, hoje, isso é fato, os brasileiros, a maioria, é contra o aborto, ainda que tenha essa relativa tolerância. E com relação a casamento homossexual?
Com relação a casamento homossexual, assim como houve na França e, né, em vários outros países, essa resistência muito grande, no Brasil, muito provavelmente haveria uma resistência muito grande a um casamento gay. E só para lembrar o que é exatamente, qual é a polêmica aqui nessa questão. As pessoas na França e no Brasil são a favor de uma união estável. Na França era chamado de pacto, porque quando a gente casa, a gente faz duas coisas. A gente faz um contrato com a pessoa com quem você está casando, e isso acarreta uma série de direitos e de deveres também. Mas a gente também tem um simbolismo, a gente está simbolizando através da palavra casamento o amor, digamos assim, que as duas pessoas têm uma pela outra. Então, dito isso, hoje, com, né, o engrandecimento, a visibilidade da comunidade homossexual, pensou-se em possibilitar essa realização da união estável, tanto na França e em vários outros países, como no Brasil. Mas as pessoas resistem à ideia de que eles tenham uma certidão de casamento com a palavra casamento. Então as pessoas aceitam a união estável, aceitam que haja um acordo, uma espécie de contrato entre duas pessoas, como por exemplo, dois homossexuais que compram um apartamento. Um morre, é natural, né? Hoje a sociedade, tanto francesa quanto brasileira, aceita que essa outra pessoa fique com um apartamento e não a família daquele que morreu. Então, esses ajustes ali, né, esses acertos com relação a direitos, né, de patrimônio, de previdência, isso está avançando. A palavra casamento é que gera todo esse reacionarismo. E no Brasil, pouco provável que passaria num plebiscito, nem no Congresso, tanto é que o Congresso jogou para o Supremo Tribunal Federal. Do que você está falando aí, do que a gente percebe hoje, nós estamos discutindo a respeito da vaga, da onda conservadora, né? O Brasil tem esse conservadorismo meio enrustido, que não é tão plenamente assumido, ou pelo menos o faz debaixo do pano. Você tem a Europa, esse eixo Europa e Estados Unidos, a gente percebe que sociedades mais liberais são a sociedade escandinava, né, do norte europeu, né? Ali realmente você percebe uma liberalidade, me parece, mais efetiva, mas eu acho que tem um certo desatrelamento disso com religião, não tem não? Porque elas são pouco, se não nada religiosas. Aquelas sociedades, Eustáquio, do norte da Europa, embora elas não sejam países laicos, são países Sim. que têm religião oficial, o ateísmo, né, cresceu muito, então as religiões vêm perdendo força, então tem sim os analistas, né, os cientistas políticos, os analistas internacionais são contundentes com relação a isso. Onde, né, a religião perde força, o liberalismo avança mais. Né? Agora, claro, né, isso nessas sociedades. A França é um país laico, os Estados Unidos também, e tem seus avanços, né, nessa questão aí da sexualidade. Nos Estados Unidos também. Essa é uma guerra que foi ganha pelos movimentos dos homossexuais. Pode até ter um retrocesso aqui e ali, se voltar à direita na França, vai voltar atrás na lei, mas depois volta de novo. Então, pode ter retrocesso pontual. Essa guerra foi vencida pelos movimentos dos homossexuais. Você sabe que depois dos homossexuais saírem do armário, quem está saindo do armário são os ateus, né? Não, sério. Então, o neguinho está assumindo mesmo. Eu quero falar de uma outra questão que, de uma certa maneira, evidencia o maior ou menor grau de reacionarismo, a questão de gênero. Nós estamos citando sociedade onde a mulher está hegemônica já. Percebe-se isso? Percebe-se isso. E tanto é assim que essa questão do gênero, as mulheres que dizem, né, apontam as pesquisas de sociologia, por exemplo, as mulheres mais vulneráveis à violência doméstica são aquelas que mais dependem do marido. Independe a classe social. Você pode ter uma classe social muito alta, a mulher depende do marido. Agora, de novo, a gente tem que relativizar. Não é
porque a mulher não trabalha que haverá problemas de violência doméstica Sim, em casa. necessariamente. Não necessariamente, mas geralmente as mais vulneráveis são aquelas que dependem do marido. Então, a questão da mulher, né, essa inserção maciça hoje no mercado de trabalho, já conquistado há 30 anos, já consolidado, as mulheres chegando a cargos de chefia, isso tudo muda uma realidade e demonstra que nessa questão o liberalismo avançou muito, né? A liberdade da mulher é incontestável. Então, hoje, nessa área, é uma área que se avançou muito, né? E eu diria que dificilmente ali dá para voltar atrás em qualquer uma dessas áreas. Não, nós estamos falando, eu estou falando de Europa subindo para o norte, de matriarcado mesmo. Matriarcado, onde a mulher é que... Agora, dizem as pesquisas mais leves, né, que também são as mulheres que mandam aqui. Não, também, de uma certa maneira. Sempre mandaram, na verdade, e deixaram a gente com a ilusão de que a gente gritava. Só isso. Só isso, infantilizando a gente. Mas lá é da maneira muito ostensiva. Claro. Lá a hegemonia feminina nesses países nórdicos é muito ostensiva. Agora eu quero falar de outra coisa também. O conservadorismo sempre foi associado ao fundamentalismo. É interessante, existem pesquisas que projetam que a Europa em 50 anos será muçulmana. Você já viu algo sobre isso? É uma questão aqui muito interessante, muito séria, que chama muito a nossa atenção, de nós analistas, né, porque a Europa claramente, eu vou dar o exemplo mais da França, que é um caso que eu conheço melhor. A França, hoje, ela já tem 3, 4 gerações de muçulmanos. Então, são muçulmanos que chegaram lá nos anos 50, tiveram seus filhos, têm seus netos, etc. Então, são 5 milhões de muçulmanos hoje. E eles têm uma demografia que está funcionando, né, que está mais alta, a natalidade deles está mais alta do que a dos franceses, vamos chamar assim, né, puros, né, para usar a palavra dos conservadores. Então, as francesas que não são muçulmanas estão tendo 1 filho, 2 filhos. Os muçulmanos estão tendo ainda mais filhos, 3, 4 filhos. Então, a demografia está mudando ali na França e está colocando essa questão, sim, né, da presença do Islã na Europa. De novo, o Islã não significa reacionarismo. Exatamente. Assim como qualquer outra religião, dentro do Islã, você tem correntes da mais liberal à mais reacionária, a mais fundamentalista, aquela que prega a volta aos fundamentos idílicos, né, de uma sociedade em que haveria uma ordem idílica, mítica, né, onde tudo funciona perfeitamente com valores e uma moral intocável. Você sabe que aqui um fundamentalismo que se temeu foi do evangelismo? Também, de novo, cabe a ressalva, cabe aquilo que você lembra sempre o tempo todo na nossa conversa, a relativização das coisas. Né? Mas aqui, de uma certa maneira, até mesmo em um determinado momento, até pelo movimento evangélico, e as gradações, né, de um extremo a outro, por um certo fundamentalismo também. Ou seja, o evangélico entender que quem não fosse evangélico era infiel. O fundamentalismo, ele está presente na sociedade brasileira, assim como nas outras sociedades, mas a gente acaba percebendo, observando que, no fundo, é uma minoria, né? O Feliciano, claro, ele pessoalmente pode até agora, como ele está aparecendo muito na mídia, ele pessoalmente pode até ter um sucesso ali muito grande nas próximas eleições, que é o que ele quer, mas, no fundo, é minoritário, né? Não se questiona o Estado laico no Brasil, então isso está adquirido. Essas questões, né, de aborto, de homossexual, elas, no fundo, tem evangélicos, muitos evangélicos, que aceitam, que estão percebendo o lugar da mulher na sociedade. Então, tudo isso tem que ser muito relativizado, né? O risco de haver uma hegemonia fundamentalista no Brasil, eu não percebo. Não tem perigo. Não tem perigo. Agradeço muito, Evelyn, de novo sua presença aqui nos esclarecendo as situações, abrindo para nós as cortinas do mundo. Eu que agradeço, Eustáquio. Em 9 minutos a gente contou com a presença da professora de Relações Internacionais, Evelyn Opsomer. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto
aprender